Florescer é a sua missão, viu? Eu floresço, tu floresces, ele floresce, nós florescemos, vós floresceis, eles florescem. Olha, conjugar o verbo florescer é tudo de bom, você não acha? Mais do que conjugar o verbo, é você viver o florescer. E o que é você viver o florescer? Viver o florescer é você conquistar o bem-estar, é trabalhar em tudo aquilo que contribui para a sua qualidade de vida. Você pavimentar a estrada aí das suas forças interiores para ter um florescimento com muito mais serenidade, alegria, autoconfiança. E na estrada da vida a gente encontra muitos altos e muitos baixos, né? Altas montanhas, vales profundos. E como é que a gente lida com toda essa montanha russa da vida? Como a Ieda trouxe aqui em outro vídeo, é realmente uma reflexão bastante interessante, muito importante, né? Fundamental, por que não dizer assim, né? É fundamental para a gente florescer tanto nos momentos de maior sombra, de aquela sensação de que a gente está descendo um vale profundo de dor, de tristeza, de perda, de luto, de sofrimento mesmo. E às vezes a gente também tem aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela sensação de plenitude quando percebe que está subindo montanhas de crescimento, de realização, de bem-estar. Aí o desafio que a gente enfrenta, principalmente à medida que os anos vão passando, né? E a gente vai chegando nos 60 a mais, os desafios que a gente enfrenta se tornam maiores também. Para enfrentar maiores desafios, o que é que a gente precisa? Claro, a gente precisa ter muito mais resiliência, muito mais força. E todas essas forças, elas existem dentro de nós, né? Que são as nossas forças interiores, as forças que estão lá pulsando fortemente, querendo florescer. Então, realmente, florescer é a gente buscar esse fortalecimento, essa determinação, a resiliência, o amor, a coragem para a gente enfrentar a montanha russa da vida, assim como a Ieda falou em outro vídeo, para a gente poder lidar com serenidade, com alegria, com autoconfiança, tanto nas horas que a gente está subindo essa montanha russa, como também nas horas que a gente está enfrentando todas as dificuldades com aquela sensação de que está descendo nos vales profundos, enfrentando dores, dificuldades enormes, né? Bem-vindo ao canal Florescer na Maturidade. Eu sou Flávio Hiramini, junto com a Ieda Hiramini, a gente está neste projeto aqui, contando com a sua participação e a gente tem muita gratidão pelo feedback que você tem nos dado, e são milhares de feedbacks, milhares de pessoas que estão florescendo na maturidade, florescendo junto com a gente, trocando ideias, dando aí seu retorno aqui no campo comentários, participando, se inscrevendo nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, aqui também na internet, no florescernamaturidade.com. Enfim, realmente é muito gratificante a gente compartilhar tudo que contribui para o nosso florescer, especificamente aos 60 a mais. A gente precisa realmente buscar ideias inspiradoras para a gente florescer aos 60 a mais, não ficar entregue àquela sensação de desamparo, de ficar sem rumo e de achar que o momento de florescer já passou e agora isso é só para os filhos e para os netos. Nada disso.
enquanto a gente tem vida aqui, enquanto a gente tem o oxigênio, tem um coração que está pulsando aqui dentro, tem sangue que circula aqui dentro, é preciso, é importante escolher florescer. O que é que você escolhe? Escolher florescer é escolher você conquistar seu bem-estar, conquistar sua qualidade de vida. É como no exemplo que a gente sempre cita aqui das plantinhas. Quando você tem uma bela plantinha, o que é que você faz? Além de você retirar ali tudo que pode ser tóxico para a plantinha, também você traz o que? Muita luz, você traz água, né? Aqui nesse ambiente mesmo, eu sempre tenho aqui uma planta, mas hoje ela está ali tomando um banho de sol, né? E recebendo aquela vitalidade, aquela energia. Isso é você florescer. O professor Martin Seligman, autor de livros e de ensinamentos da psicologia positiva, ele diz que são duas ações que são importantes para a nossa qualidade de vida, né? Uma delas, e muitos profissionais cuidam disso, isso é importantíssimo, é ajudar as pessoas a superarem a dor, conhecer a essência da dor e ajudar as pessoas a superarem a dor. Mas o professor Martin Seligman, ao dizer que florescer é a sua missão, e essa frase é dele, do livro Florescer, então ao dizer que florescer é a sua missão, ele mostra o outro lado da moeda, a outra face da vida. Não é só você trabalhar, o que é importante também, claro, o trato da dor, né? Trabalhar como lidar com a dor, trabalhar como neutralizar a dor. O professor Martin Seligman, psicólogo, ele explica a importância de você conhecer o outro lado da vida, a dimensão, outra dimensão da vida que é o florescer. Em outras palavras, você conhecer aquilo que motiva a sua vida a crescer, a se desenvolver, isso é florescer. E isso é diferente de você conhecer aquilo que debilita a vida, percebe? Então, se você vai estudar ali uma coisa que está obstruindo a vida, debilitando a vida, isso é uma forma de você ajudar na qualidade de vida. Mas a outra forma de você também ajudar na qualidade de vida, é um plus, né? É algo a mais, é você agora olhar para aquilo que enriquece a sua vida, para aquilo que motiva a sua vida, para aquilo que ativa o seu florescer. Então, assim como a planta, o que é que ativa o florescer de uma planta? É a luz, é a água, é o adubo. Então, fazendo aí essa metáfora, né? O que é que aduba a sua vida? Claro que os desafios que você enfrentou até agora, muitos deles são parecidos com os desafios que você está enfrentando agora. Outros desafios podem ser desafios novos, mas a partir dessa força interior que você veio acumulando, é possível sim, sabe, conquistar aquela casca grossa, né? No sentido, não é de ficar com o coração endurecido, não nesse sentido, mas no sentido mesmo, né? De resiliência, de você, sabe, ter mais serenidade e não se importar com certos melindres, não ficar ali o tempo todo, né? Tendo essa necessidade de agradar um, agradar outro, e esquecendo de, acima de tudo, agradar ou ser muito mais compassivo, né? Ter mais compaixão com você mesmo. Olhar onde você está, o que é que você tem feito por você e com você. Porque como a gente tem conversado nos nossos vídeos aqui, quando às vezes a gente deixa nossas prioridades para depois
em homenagem às prioridades das outras pessoas, fala aí francamente, a gente não está florescendo, né? A gente pode até pensar que está ajudando os outros a florescer, mas de repente talvez a gente esteja até não sendo muito pedagógico, né? Esteja fazendo com que as outras pessoas fiquem muito na nossa dependência. Então, um tipo de atitude que não ajuda a florescer necessariamente da outra pessoa no sentido de se educar, de saber buscar seu próprio caminho. E olha o que a gente tem feito com o nosso florescer. Ah, meu tempo já foi, agora, graças a Deus, eu vejo meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, meus sobrinhos, meus apadrinhados, todos bem encaminhados, e isso já me satisfaz. Te satisfaz mesmo? Claro que, em grande medida, isso é gratificante, isso é satisfatório, mas quando a gente fala do florescer, é aquele sentido na vida das suas experiências. Experiência, não estou me referindo somente à carga de experiência, né? Experiência são as sensações, as percepções. Agora, qual é a experiência que você está tendo? Você está experimentando que sensação? A sensação de plenitude, de gratificação, de realização, ou de que você ainda pode aprender a preservar mais todos esses ideais, que você pode sim se respeitar mais e preservar o seu espaço, a sua intimidade, os seus sonhos, o seu momento. Você pode preservar, você pode cuidar muito mais do seu jardim das emoções. E então, por isso que a gente insiste nesse convite. Vem florescer, escolhe florescer. Florescer cuidando mais do seu jardim, porque você estando muito mais pleno nas suas experiências interiores, nas suas percepções interiores, olha, com certeza você vai ser uma tia, um tio, uma avó, um avô, um padrinho, um pai, uma mãe, muito mais realizado, muito mais feliz, muito mais pleno. Então talvez você, a partir destas reflexões, você vai organizando melhor sua agenda e decide realmente não ficar 100% disponível para os outros, e sim, em parte, disponível para você e a outra parte disponível para os outros. E daí você vai vendo como isso é realmente edificante, né? Você vai percebendo, puxa, a parte que eu estou realmente disponibilizando para os outros, seja para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, eu estou ali pleno, porque eu percebo que também preservei uma parte para mim, algum ofício meu, alguma coisa que eu gosto de fazer, seja profissionalmente, mesmo que você já esteja aposentado, né? Mas assim, algo que você gosta de fazer, daí você sente, puxa, como é gostoso fazer isso. Organizei aqui minhas ferramentas, organizei minhas coisas, minhas plantas, e agora eu tenho também o resto da tarde para me dedicar a um momento com meus filhos, com meus netos. Então você dividiu aí as suas experiências, né? As suas percepções, suas sensações de florescer, cuidando aí do seu jardim, cuidando aí do seu jardim interior, e aí você está muito mais pleno para cuidar do jardim aí, dos seus relacionamentos, né? E como foi que a gente começou a nossa reflexão de hoje? Dizendo que florescer é a sua missão. Florescer é a sua missão, é a minha missão. Eu floresço, tu floresces, ele floresce, nós florescemos, vós floresceis, eles florescem, todos florescem. Não são só as crianças que florescem, não é só os adolescentes, todos nós florescemos. E olha, eu sempre gosto de trazer inspirações. Eu me inspiro, né, nos exemplos inspiradores que
tem realmente aí. E olha, eu sempre gosto de trazer exemplos inspiradores de pessoas que escolhem florescer. E realmente isso me dá um norte, uma referência para a minha vida e também trago aqui sempre porque ajuda bastante, né? E a inspiração de hoje é o exemplo do senhor João Carlos Martins. Acho que você já ouviu falar, né? Grande maestro e pianista brasileiro, João Carlos Martins. Ele já tem 82 anos, 82 anos de idade. E olha, tem muitas matérias aí, você pode pesquisar no YouTube, né? Tem muitas matérias dizendo que nos últimos 20 anos, 22 anos, ele tem reaprendido a sua profissão. Atenção, viu? Um maestro de 82 anos, o senhor João Carlos Martins, o pianista, nos últimos 22 anos ele tem reaprendido a sua profissão de pianista. E as matérias, você pode pesquisar no YouTube, as matérias que falam dessa redescoberta, desse renascimento, são emocionantes. João Carlos Martins ele se emociona no momento em que ele começa a reaprender a tocar o piano com os 10 dedos, a partir de uma ajuda tecnológica que ele, a vida toda, né? A vida dele foi realmente um desafio enorme, que justamente a ferramenta que ele mais precisa, que são as duas mãos dele, ele durante toda a sua vida, desde a adolescência, ele foi tendo um desafio enorme. Passou por 24 cirurgias, imagine só. Várias vezes ele teve que abandonar a profissão de pianista. Só que agora, nos últimos 22 anos, com a ajuda tecnológica, com a ajuda do design, né? Então, um designer, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, o designer o Bira Costa, o Biratã Costa, né? O designer Biratã Costa. Atenção, viu? O pianista João Carlos Martins, 82 anos de idade, nos últimos 22 anos, ele tem reaprendido a sua profissão. Nos últimos 22 anos de idade, esse grande maestro brasileiro. Veja que interessante, viu? Atenção, então. O pianista João Carlos Martins, ele tem agora 82 anos de idade. Então, nos últimos 22 anos de idade, ele tem reaprendido a sua profissão de pianista. Veja, então, a partir dos 60 a mais, né? Se ele já está com 82, então, lá pelos 60 e poucos anos, ele veio reaprendendo a tocar o piano, que é a sua profissão da vida toda, por conta de toda uma dificuldade que ele enfrentou ao longo de toda a sua carreira profissional. João Carlos Martins, você já deve ter ouvido falar, você pode pesquisar aí no YouTube riquíssimas reportagens sobre essa emocionante volta de João Carlos Martins para a tarefa, a missão, a profissão, a paixão de tocar o piano com os 10 dedos. João Carlos Martins, ao longo da sua experiência, da sua vida, ele enfrentou muitas dificuldades. Justamente a ferramenta que ele mais precisa,
que são as suas mãos, foi também a ferramenta que mais deu trabalho na sua vida, porque ele precisou passar por inúmeras cirurgias. Ele passou por mais de 20 cirurgias desde a juventude. E isso não foi impedimento para ele levar sempre avante, para ele sempre se levantar diante das quedas, para ele sempre ter aquela resiliência, aquela determinação de voltar a aprender, de reaprender. João Carlos Martins, então, ele é pianista e também justamente pela dificuldade de tocar piano nas últimas décadas, ele mudou um pouquinho o caminho da sua profissão e se tornou maestro. Então, olha o que a humanidade ganhou, né? Um pianista que estava com muita dificuldade de tocar piano. Em algum momento da vida ele desistiu da sua profissão. Ele conta numa das reportagens, a matéria da BBC no YouTube, ele conta que já na juventude ele desistiu de tocar piano, se tornou empresário de um boxeador. Só que aquele boxeador que ele se tornou empresário, ele é um cara que deu a volta por cima depois de ter deixado a profissão, voltou para a profissão e se tornou campeão. Daí ele pensou, né? Se o rapaz que eu estou empresariando, patrocinando, pode ser campeão, esse cara está me dando uma aula de resiliência, de persistência, né? Então ele voltou a treinar e fez sucesso nacional e internacional, mas com muita dor e muitas cirurgias ele enfrentou. E até que numa determinada cirurgia ele recebeu realmente uma sentença, né, dos médicos, porque ele tocava com as duas mãos, depois tocava só com a esquerda, depois disseram que nem a esquerda, os nervos já não podiam mais funcionar, né? E ele disse que naquele dia que ele recebeu aquela sentença, andou tipo uns 10 quilômetros sem rumo na vida. Imagina a dor de uma pessoa cuja ferramenta principal é a mão e que, parecendo como uma ironia da vida, do destino, da natureza, justo essa ferramenta ele não tinha mais à sua disposição. Eu me encanto com esse depoimento de João Carlos Martins neste livro aqui, ó. Recomendo, aí sempre estou recomendando leituras, né? João de A a Z, João Carlos Martins. Ele escreveu 2, 3 anos atrás, né? Ele diz assim: aos 79 anos, não gostaria de ensinar ninguém, mas mostrar o que a vida me ensinou e aproveitar para dividir emoções, pois só sabe multiplicar aquele que aprende a dividir. Então ele já deixa aqui também, né, uma enorme contribuição para a gente aprender com ele o que é lidar com esses altos e baixos. Então veio dele a inspiração para eu falar com você sobre as altas montanhas e os profundos vales, porque tanto nas reportagens como aqui no livro ele fala que a vida dele foi assim, de altas montanhas, né? Você ter a apoteose, você subir no pico da vida e receber aplausos, mas também você descer profundos vales, perdas enormes. E aí nessas horas, o que é que você precisa ter? E é o que ele diz, precisa ter muita determinação. E não pode ter uma atitude precipitada, não pode desistir, não pode desistir da vida, como ele fala que já pensou até. Não pode desistir da vida, e sim buscar um sentido na vida. E esse sentido na vida é o florescer, né? E aqui então vou trazer aqui um trecho dessa reflexão que ele traz, né, sobre esses altos e baixos, que ele diz assim: o gráfico da minha vida tem montanhas e vales, altas montanhas e vales profundos. Até que ponto um ser humano consegue resistir?
Até que ponto um ser humano consegue resistir? A gente não conhece a nossa força até a hora que a gente se coloca, né? O destino, a vida nos coloca diante de uma situação que a gente precisa ter aquela resistência, aquela resiliência, né? Até que ponto um ser humano consegue resistir? Quando a nós, qual a nossa capacidade de suportar a dor? Qual a nossa capacidade de suportar a dor? E se a gente tem um sentido na vida, tem um propósito, tem uma paixão, tem uma missão de florescer, nossa capacidade de suportar, de enfrentar a dor, pode ser maior? É uma pergunta, né? Conhecemos realmente nossas forças? Aproveito aqui a sabedoria desse mestre, João Carlos Martins, para perguntar para você. Você conhece realmente suas forças? Por que é importante ter uma missão, um propósito? Por que é importante? É importante para você ter uma missão, ter um propósito? Em que medida o trabalho define o homem? Mesmo que você já esteja aposentado, né? Já esteja aposentado, contribuiu já a partir da sua profissão formal, mas assim, o trabalho a que você se dedica, em que medida esse trabalho ele te define ou ele agrega valor à sua vida? Como viver as paixões e ao mesmo tempo perseguir e admirar a moderação. Olha, realmente são reflexões sábias, né? Precisamos ter paixão? Precisamos, mas precisamos também ter moderação, precisamos ter o cuidado na hora de dialogar, de conectar com os relacionamentos com as outras pessoas. Então esse equilíbrio, né, entre a paixão e a moderação. E aí ele traz essa contribuição gigantesca quando ele diz que a raiz da palavra experiência é a mesma de perigo. Experimentar é viver o novo, e o novo sempre traz riscos. Daí você talvez não queira mais ter o risco, a vulnerabilidade que tanto a gente fala aqui, né? Então você queira se proteger, ter um escudo contra a vulnerabilidade, contra o risco. Eu não vou procurar novas amizades, não. Já tá o suficiente, eu não vou procurar um relacionamento agora, depois já dos 60 a mais. Que é isso, né? E a gente fica com medo de se expor aos riscos, mas olha que ele diz que a raiz da palavra experiência é a palavra também perigo. E aí ele diz: quem quer viver experimentando sabe viver com o perigo. Conviver, né? Quem quer viver experimentando sabe conviver com o perigo, de ousar, de estar na frente sozinho. Esse cara aqui, olha, ousou. Ele dizia que tinha momentos que quando ele tocava, saía sangue, o piano ficava com sangue. Eu penso também nas bailarinas, né? Nos atletas. Quanto de sangue e de suor a pessoa é capaz de dar, né? E para isso realmente é preciso saber lidar com o perigo. Então quem quer viver, né? Quem quer viver experimentando, sabe conviver com o perigo de ousar, de estar na frente sozinho. Os medíocres procuram sempre a rotina, o previsível, para evitar surpresas. Já os criativos não conseguem se imaginar sem surpresas, e fortes não toleram o excesso de previsibilidade. Um dia depois do outro, um dia é igual ao outro. Os fortes não toleram isso. Gostam de emoção, claro, equilibrando emoção com moderação.
equilibrando a paixão com a moderação, equilibrando aquilo que emociona você, mas que, claro, dentro do seu espaço de segurança, dentro da sua capacidade atual, é possível sim, né, viver com uma vida de florescimento, viver uma vida de florescimento, conjugar esse verbo, florescer. Eu floresço, tu floresces, ele floresce, nós florescemos, vós floresceis, eles florescem. É possível sim escolher florescer. Esse rapaz aqui escolheu florescer. A partir dos 60 anos ele reaprendeu a profissão. Faltou explicar aqui como foi esse reaprendizado. É que ele já tinha realmente, pela limitação física, ele já tinha realmente deixado o piano, a profissão de piano, e se dedicado só à profissão, né? Mais grande conquista, né? A profissão de maestro da orquestra baquiana. Então já estava ali trabalhando com essa grande riqueza. Mas aí, olha como é a ironia do destino, né? Como as coisas vão se conectando, a sincronicidade, né? Então, um designer, um inventor lá do interior de São Paulo, vendo o problema dele nas reportagens, nas matérias, ele pensou: vou inventar aqui uma luva biônica, né? Uma luva cheia de metal. E ele disse: eu vou oferecer. E disse que chegou a mandar por e-mail, né, para a produção, para a família dele, né, do João Carlos Martins, mas que não tinha obtido retorno. Mas coincidentemente, 2 ou 3 semanas depois, veio uma notícia de que João Carlos Martins iria fazer uma apresentação, né, sua orquestra iria fazer uma apresentação lá na cidade do interior de São Paulo, onde esse designer mora. E aí ele correu para produzir uma luva teste, né, para ir lá na apresentação e entregar para o maestro aquela luva. E olha, isso você já deve imaginar a emoção desse profissional já aos 60 a mais, ao calçar a luva e ali tocar. Mas diz que ele saiu tocando e o inventor, o Bira Costa, acho que é o Biratã Costa, dizendo: eu inventei aquele protótipo, foi para ele tocar ali só para testar, mas disse que já saiu tocando, né? E realmente, a partir daí, esse inventor, Bira Costa, desenvolveu a luva totalmente adaptada para João Carlos Martins. Então veja como agora, né, com a tecnologia contribuindo muito, né, com a medicina, com os inventos, contribuindo bastante para a nossa qualidade de vida, para o nosso florescer. Então, concluo aqui, né, o papo de hoje, novamente citando o João Carlos Martins, que ele diz que é importante a gente cuidar da nossa saúde e da nossa alma, né? Nossa saúde, cuidando com a medicina, cuidando com os profissionais que zelam pela nossa saúde. E cuidar da nossa alma é cuidar daquilo que realmente traz os ingredientes para a gente florescer. Florescer é a sua missão. Vem com a gente florescer. Agradeço a sua participação aqui, os seus feedbacks. Pode comentar aqui no campo comentários que a gente fica muito feliz. Se você acha esse vídeo interessante para compartilhar com alguém, compartilhe aí, que o propósito da gente é contribuir com essa corrente do bem, tá bem? Um abraço, namastê, tchau!